Olá, muito boa noite. Nós estamos falando ao vivo agora para mais uma transmissão do DCM Jornal das 6. Nós temos aqui muitas novidades. As novidades agora da tarde, muitas novidades. Olha, o El País, mais um jornal a fazer uma parceria com o Intercept, divulgou novos chats secretos do Deltan Dallagnol, e as revelações são muito bombásticas, são muito. Olha, eu digo o seguinte: é insustentável, já era insustentável, se tornou agora ainda mais difícil para que as pessoas mantenham o Deltan Dallagnol na coordenação da força-tarefa da Lava Jato. Já era insustentável, agora se tornou mais ainda, e já se tem que começar a pensar efetivamente numa possibilidade de prisão do Deltan Dallagnol. Porque, como disse o Gilmar Mendes, em reação a esta história, e eu vou contar para vocês qual é exatamente exatamente qual foi, por que ele foi implicado ali, mas em reação, vocês vão entender daqui a pouco. Mas na reação a que o Deltan Dallagnol fez em relação ao Gilmar Mendes, investigou o Gilmar Mendes ilegalmente. E ele disse: olha, essas conversas são conversas de quadrilheiros, disse o Gilmar Mendes. Disse mais, disse: olha, não me espanta se estes quadrilheiros abrissem uma conta em meu nome para me implicar lá na Suíça, porque o Deltan Dallagnol queria, porque queria algum dado, buscar alguma forma de implicar o Gilmar Mendes, não porque o Gilmar Mendes tivesse algum fato que determinasse uma investigação, e ainda que houvesse esse fato, o Deltan Dallagnol não podia investigar. Ele não é um super-homem, mas ele queria derrubar o Gilmar Mendes, como quis derrubar o Dias Toffoli. Enfim, eles são procuradores que saíram de qualquer controle e precisavam ser contidos e precisam ser contidos porque eles prestam um desserviço à nação brasileira. Feriram a democracia e não só, feriram a democracia, feriram a lei, plantaram provas contra, por exemplo, outros políticos. Isto quem me mostrou foi o Rodrigo Tacla Duran. Ele me mostrou porque, como ele tinha o acesso aos e-mails, ele tinha lá os e-mails da Odebrecht, então ele mostrou o original, inclusive extrato bancário. Ele mostrou o original e depois mostrou aquilo que a Lava Jato apresentou. Ele falou: olha, não bate, houve adulteração, é fraude, essa prova é prova forjada. Ninguém quis investigar isso. Ninguém quis no Brasil investigar. Um absurdo. Até a CPI da JBS, que deveria investigar essas denúncias, também não investigou, porque houve uma blindagem naquela ocasião. Falou: vamos encerrar por aqui mesmo. Encerrou e não aprovou nenhum requerimento no sentido de fazer uma investigação mais aprofundada deste absurdo que foi a prova forjada denunciada pelo Rodrigo Tacla Duran. E o Gilmar Mendes agora está dizendo: olha, não me admiraria se eles abrissem uma conta no meu nome, porque essa gente é perigosa. São quadrilheiros perigosos. Não estavam combatendo a corrupção. Eles estavam, sobretudo, o Deltan Dallagnol e os outros também, eles estavam se ajeitando na vida, se dando bem na vida. No caso do Deltan Dallagnol, buscando colocações para fazer a empresa dele, que faria eventos, palestras, e já ganhando R$ 400 mil por ano para fazer essas palestras que eram decorrentes da visibilidade que ele adquiria com a Lava Jato. E ele queria eliminar todos os que ele considerava obstáculos para que ele tivesse poder. Ele emparedou o Rodrigo Janot, depois ele ofereceu até palestra para o Rodrigo Janot, mas ele emparedou, eu sei que ele emparedou, porque como ele tinha lá a proteção da mídia, sobretudo da Rede Globo, que é sócia da Lava Jato, ele tinha essa proteção e, então, ele, tendo essa popularidade adquirida do apoio que a Globo dava, hoje já não é mais assim. A Globo ainda continua apoiando porque é sócia, mas os outros já estão pulando fora. A Folha já pulou fora, nós vimos a Veja também já pulou fora. A Veja é lavajateira ainda, mas está dando as notícias, pelo menos deu algumas revelações, fez até uma capa forte, e também já não está fechada totalmente com este grupo que, segundo o Gilmar Mendes, é quadrilha.
são quadrilheiros. E ele tem razão no que ele fala, porque o conceito de quadrilha é esse, quando 3 ou mais pessoas se unem para o cometimento de crime. E o que a Procuradoria da República fez, até esse momento, é justamente ultrapassar o limite da lei para poder adquirir visibilidade, porque alguém pode dizer assim, não, mas eles estão combatendo a corrupção para que o Brasil entre agora nos eixos, tal. Assim, estão colocando no poder, colocaram no poder o Jair Bolsonaro, que é um miliciano ligado às milícias, e hoje esta Lava Jato que dizia combater a corrupção estava discutindo, segundo chats revelados anteriormente, estavam discutindo, esses quadrilheiros, na visão do Gilmar Mendes, estavam discutindo como burlar a lei, como atrapalhando, interferindo na eleição do Senado e dando espaço para que o Jair Bolsonaro crescesse e aumentasse o seu potencial eleitoral. E depois que ele se elegeu, eles tiveram, então, o seu quinhão, que é a presença do Sérgio Moro no governo. É um condômino no governo. Está lá a Lava Jato hoje governando. E o Deltan Dallagnol tentando se dar bem através de suas palestras. Olha, antes da gente aprofundar, vamos ler essa matéria mais em detalhes, falar mais dos diálogos e também da reação do Gilmar Mendes. Eu lembro que até hoje eu fiz um artigo sobre isso, ouvi algumas pessoas ligadas lá ao Conselho Nacional do Ministério Público e escrevi que já tem data do o Conselho Nacional do Ministério Público para afastar o Deltan Dallagnol. E a tendência é esta mesma. E agora ficou mais insustentável ainda. Será na próxima terça-feira, dia 13 de agosto. O Deltan Dallagnol tem 2 processos administrativos, disciplinar, PADs, 2 processos que estão na pauta. Esses processos, eles recomendam, o relator recomendou censura. Só que, diante de novas revelações, isso pode ser aprofundado, sem que se leve em consideração a prova, mesmo que seja considerado prova ilícita, mas você pode, a partir daí, fazer as verificações dos abusos que o Deltan Dallagnol cometeu. E eu diria que seria muito bom para o país que ele fosse demitido a bem do serviço público. É verdade que o Ministério Público, Raquel Dodge, que é o Kiko Nogueira escreveu um artigo também sobre isso agora à tarde, que é cúmplice, que é corresponsável e o Janot também, por tudo aquilo que o Deltan Dallagnol fez, porque sendo procuradora geral da República, no caso a Dodge, ou o Janot, quando era procurador, deveria ter, de alguma maneira, zelado pela imagem do Ministério Público e contido aquelas pessoas. Só que o Janot foi quem levou o Dallagnol, levou os procuradores lá para, não sei se foi o Dallagnol que levou o Janot, mas o Janot era formalmente a mais alta autoridade, levou para o Departamento de Justiça americano para que eles entregassem as provas contra a Petrobras. E eram provas forçadas. Tinha casos da Petrobras de corrupção, evidentemente que tinha, como tem em qualquer grande empresa, como teve no caso da Petrobras, em outros governos, e sempre teve. E precisava ser punido, sem dúvida nenhuma. Só que você não precisava trair ou lesar a Petrobras levando as provas para o Departamento de Justiça americano. Foi com base nessas provas que o Departamento de Justiça se uniu lá a fiscalizadora, o órgão que fiscaliza a Bolsa de Valores de Nova York, e disse, olha, ou nós vamos investigar vocês, que vai ficar muito pior, ou vocês vão entregar aqui 3 bilhões no primeiro momento, num acordo que foi feito com os acionistas. E depois, vocês agora vão entregar mais 2,5 bilhões para esse rapaz aqui, o Deltan Dallagnol. E ele que vai dizer o que vai ser feito com esse dinheiro. Os americanos decidiram o que a Petrobras deveria fazer. A Petrobras teve que fazer um cheque, teve que entregar 2,5 bilhões para o Deltan Dallagnol. Esse dinheiro não está mais na mão do Deltan Dallagnol, mesmo ele tendo procurado bancos para saber as melhores aplicações. Olha, o que ele ia fazer com o dinheiro? E parece que ele tem também dinheiro, ele controla dinheiro da Odebrecht, que a Odebrecht também foi obrigada lá nos Estados Unidos a firmar um acordo e destinar recursos para a Lava Jato. E isto não está muito claro, isso estaria no acordo de leniência da Odebrecht, que é sigiloso. A defesa do Lula tenta, de toda maneira,
ter acesso a esse acordo de leniência para fazer a defesa do Lula. Mas a juíza Gabriela Hard, que homologou aquele acordo de 2,5 bilhões, não deixa, não permite. Mesmo a defesa do Lula dizendo é essencial para a minha defesa, e é mesmo. Só que por que ela não deixa? Será que é porque ali vai ter exatamente a destinação do dinheiro, o que o Deltan Dallagnol está fazendo com esse dinheiro da Odebrecht, que também foi obrigada a dar dinheiro para ele num acordo lá com o Departamento de Justiça americano, que seria o Ministério da Justiça lá. Então, será que é isso? Porque ela não deixa, ela não permite que a defesa do Lula tenha acesso. E a defesa do Lula reclama com razão que está sendo tendo o seu direito, o direito do próprio do Lula, né, está sendo violado porque ele não consegue produzir provas a partir de um acordo de leniência que é extremamente importante. Enfim, a Lava Jato, tudo aquilo que nós já falávamos, ela tem cada dia mais se revelado. É uma quadrilha, é um núcleo de poder. Eles quiseram adquirir poder, ficaram deslumbrados com o poder e tentaram ganhar dinheiro com isso. Você lembra que aquele Diogo Castor de Matos chegou a lançar um livro sobre isso, e hoje ele está afastado, porque descobriram que o Diogo Castor de Matos patrocinava outdoor, elogiando ele mesmo, com foto dele e os outros procuradores, serviço público, elogiava lá em Curitiba. E aí descobriram que era ele que pagava. Aí você fala, mas ele pagava do próprio bolso? Talvez. Só que dinheiro ali na família Castor de Matos parece que não é um problema, porque o irmão do Castor de Matos, que é o Rodrigo, ele é responsável por algumas delações. Foi advogado do João Santana, da Mônica Moura, e não revela quanto recebeu, mas olha, 5 milhões por baixo, tá? Por baixo, só da delação do João Santana e da Mônica Moura. Agora, foi lá um outro tanto de 2 executivos da Camargo Correia e outras delações que eles fizeram, porque não é qualquer um que faz a delação, tem que ter vínculos com a panela. E por que é assim? Por que é assim? Por que não pode qualquer advogado defender? O Batóquio, que foi presidente da OAB Nacional, né, Roberto Batóquio, ele foi aconselhado, não, ele foi retirado da defesa do Antônio Palocci, porque ele discorda da delação, e a delação, então, foi feita por um outro advogado, ele foi tirado de lá, o que é um absurdo. Inclusive, na época, isso ele não confirma, mas eu soube, ele cogitou de fazer, inclusive, uma denúncia no Conselho de Ética da OAB por conta desses advogados, através dos seus emissários, estarem fazendo assédio a cliente de outros advogados, fazendo assédio, buscando, ó, você quer se dar bem? Você vai sair. O Palocci, inclusive, hoje foi autorizado a ter cumprimento de prisão em regime aberto. Você vai usar a tornozeleira, vai andar para onde ele quiser, com 30 milhões no bolso. 30 milhões. Agora, quanto é que... 30 milhões oficialmente, porque tinham sido bloqueados 60, 30 foram liberados, e fora outras contas que a Lava Jato nem investigou. Do João Santana também não investigou todas as contas. O Tacla Duran, que tinha acesso às informações da Odebrecht, porque prestava serviços no tal departamento aquele departamento lá de operações estruturadas, ele mostrou, olha, o João Santana tem outras contas, essas contas não foram, elas não estão relacionadas nas propriedades lá bloqueadas pelo Sérgio Moro, não estão. Então, olha, então essa gente, que eu estou te falando, essa gente aí precisa ser investigada e é preciso discutir seriamente prisão, viu? Para que seja dado exemplo. O Deltan Dallagnol não pode ficar impune. A informação que se tem é que o Conselho Nacional do Ministério Público vai afastá-lo na terça-feira. Pode afastá-lo, na verdade, o regimento do Conselho Nacional do Ministério Público prevê o afastamento, claro que daí ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas você acha que no Supremo ele tem chance? Vai ter o voto do Barroso, e de mais alguns, que o Barroso é muito ligado a ele, mas é o último, talvez, dos lavajateiros do Supremo Tribunal Federal, que não tem vergonha de defender uma operação ilegal. Esse vai firme. São amigos de Harvard, são amigos lá nos Estados Unidos, já participaram de eventos juntos. Então vai ter talvez o voto dele, mas eu duvido que, neste momento, o Supremo Tribunal Federal vá conceder alguma medida para manter o Deltan Dallagnol à frente dessas investigações, à frente da Lava Jato, que desestabilizou, feriu
a nossa democracia, a democracia brasileira, levou à prisão do ex-presidente mais popular da história do Brasil, interferiu no resultado da eleição, impedindo que o Lula se candidatasse a presidente. Enfim, algo que fez muito mal ao Brasil, destruiu muitas empresas, provocou desemprego em massa, prejudicou demais o Brasil, e é preciso discutir isso e virar a página. Não precisa de força-tarefa para investigar a corrupção, precisa de um Ministério Público que haja dentro da legalidade, com procuradores vocacionados e que sejam fiscais da lei, e não agentes ou pessoas ambiciosas à procura de ação ou de operação que deem luminosidade, que provoque, atraiam holofotes. Isso tem que acabar para o bem do Ministério Público, porque se o Ministério Público não mostrar que pode limitar os seus integrantes, a sociedade brasileira, para se proteger, vai ter que aprovar algum tipo de medida mais dura para que os procuradores, promotores respondam por suas atitudes. Eles foram longe demais. E este é um movimento natural da sociedade. O poder corrompe. A Lava Jato é uma operação corrupta. Então, agora chegou a hora da sociedade rever. Quer dizer, é o pêndulo. Foi muito para cá, agora tem que trazer para cá de novo, porque o Brasil não funciona, o Brasil não avança com essas pessoas que não disputam voto. Portanto, elas não têm o poder consagrado pela democracia, fazem concurso, não disputam voto, não precisam se submeter ao escrutínio popular, mas têm poder hoje em várias cidades, em vários locais, tem muito mais poder do que prefeito, do que governador, do que procurador-geral até no local onde eles estão, porque são inamovíveis. Só o Conselho Nacional do Ministério Público pode aplicar uma pena e eu espero que, nesse caso, aplique uma pena exemplar. Até no parecer em que o corregedor, Orlando Rochadel, corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, ele recomenda a censura. Então, neste parecer, ele diz assim, que o Deltan Dallagnol feriu a dignidade do cargo e ele passa a ser um mau exemplo para todos os promotores e, por isso, ele precisa ser procurador, ele precisa ser exemplarmente punido. No caso, ele disse da censura, que é uma censura pública, mas agora, sendo aberto o processo administrativo, isso pode depender do voto dos conselheiros, isso pode resultar no afastamento. Esse afastamento tem um prazo de 120 dias, mas é preciso discutir a demissão do Deltan Dallagnol a bem do serviço público, inclusive com vedação para que ele dispute cargos eletivos, para que ele vá para a política. Tendo se mostrado indigno na função de procurador, não pode ir para a política porque, infelizmente, existem brasileiros hoje que, desinformados ou com o coração cheio de ódio, poderiam votar nele para algum cargo eletivo. Mas ele deve ter, esse seria o ideal, ser proibido de disputar qualquer cargo público pela indignidade com que ele se comportou à frente de uma operação importante, que foi a Operação Lava Jato, que, na minha opinião, não precisava nem ter força-tarefa, mas que houvesse a investigação, e uma investigação que fosse técnica, obedecendo os princípios constitucionais. Bom, antes da gente continuar, deixa eu cumprimentar as pessoas que já estão aqui na nossa transmissão. Quero cumprimentar a Sandra Gurgel, que diz aqui, boa noite, Joaquim Monstrão. Boa noite, Sandra. Sandra Gurgel, o Glenn Chumbo no Marreco, mentiroso, ilegítimo, juiz ladrão. Por falar em Glenn, né? Greenwald, vocês sabem que ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que não seja preso nem tenha expulso do país, porque os lavajateiros querem isso. Ele entrou com uma medida para poder ter ali uma espécie de salvo-conduto, né? Tratado com HC, para que ele não tenha, enfim, nenhuma medida mais dura. O Moro, o Dallagnol, que estão se movimentando ali para prejudicar o Glenn Greenwald. Na semana retrasada, né, inventaram aquela história de
de que o Greenwald poderia ser enquadrado até como terrorista, de atentado contra a Lei de Segurança Nacional, porque inventaram uma tentativa de invasão do celular do Jair Bolsonaro. Não houve nenhuma evidência de que isso aconteceu. Isso só aconteceu na boca do Sérgio Moro. O Sérgio Moro vazou isso para o sócio dele, né, que é a Rede Globo. A Rede Globo divulgou isso, tentou fazer um grande escândalo, mas não adianta. A mentira, ela tem um impacto inicial, mas depois ela não se sustenta. Chega uma hora que a verdade sempre prevalece. Então está aqui, olha, o Glenn Greenwald, só para falar, ele vai ao STF contra ameaça de prisão ou extradição. Essa é uma notícia que o Diário está publicando. O jornalista americano Glenn Greenwald ingressou na última sexta-feira, 2 de agosto, com habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para evitar uma possível prisão ou deportação. O pedido de Greenwald cita a portaria 666, a portaria do demônio, que é assinada pelo Sérgio Moro, em 25 de julho, que trata do ingresso, a repatriação e a deportação sumária de pessoa perigosa ou que tenha praticado o ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Foi quando o Moro criou aquela história de tinha havido tentativa de invasão do celular do Bolsonaro, ele estava tentando justamente criar um fato político para justificar uma medida mais dura como essa. Não tenha dúvida que era isso. Vamos ver se cola. Não colou. O relator do caso é o presidente Supremo, Dias Toffoli. No documento, o jornalista diz que não pode ser coagido de maneira alguma, deve ter segurança e a liberdade de realizar seu mistério. Greenwald cita ser responsável pelas matérias divulgadas na última semana pelo site The Intercept Brasil e que procura a verdade real. O americano reside no Brasil e tem 2 filhos. Está aí, olha, essa informação só para complementar aqui o que disse foi a Sandra, né? Falando sobre o Glenn. Enfim, eu só queria comentar esta notícia, tá? Bom, vamos lá, vamos adiante. Vamos adiante. Está aqui, isso, quem comentou foi a Sandra Gurgel, isso mesmo. Bom, vamos adiante. O Adriana Bonita Aziz, boa noite, Adriana, boa noite, tudo bem com você? Jandu Pavan, boa tarde, Joaquim. Jandui Pavan, a Sandra Gurgel, fora Dalalau, fariseu, ladrão. Fariseu é o termo que define bem o que é o Deltan Dallagnol. Rosângela Menezes, boa noite. A Curly Brasil, boa noite da Austrália. Está falando lá. Agora, na Austrália, deve ser de manhãzinha, né? Falando bom dia da Austrália, a Curly Brasil. Silvia Mirro, boa tarde, Joaquim. A Beth, BC de Brasília, boa noite, querido Joaquim. Nosso porto seguro das informações e análises sensatas. Gratidão, quisera eu ter a oportunidade de te encontrar como nosso amigo hoje na padaria. É verdade. Quem não viu, veja lá na nossa comunidade. O post foi um membro dessa nossa comunidade, nos encontramos hoje, foi um encontro bastante agradável. A senha, estamos na resistência firme. Curso Brasil, bom dia, povo da resistência. Austrália presente. A Sandra, de novo, a Raquel Dodô, criminosa. Também, Joaquim, sim, ela foi omissa, não tenha dúvida, porque ela tem que zelar pela correção das investigações do Ministério Público Federal. Inclusive, quando se decidiu pela abertura de um processo administrativo contra o Deltan, isso terá que ser referendado na reunião plenária do Conselho, que está marcada para a próxima terça-feira, mas o corregedor já decidiu, enfim, pela abertura. Agora, isso tem que ser referendado. Essa reunião que decidiu pela abertura do processo administrativo, a Raquel Dodge simplesmente não estava presente. Ela se omitiu, já sabia do resultado, provavelmente. Não sei se ela vai fazer isso agora terça-feira, porque ela vai defender o Deltan Dallagnol, vai ter coragem. Agora ela vai votar contra, vai ter coragem. Enfim, deveria votar e decidir de acordo com a consciência dela. Mas ela está muito mais preocupada hoje ver se consegue, de alguma maneira, se manter à frente do cargo. Está lá agradando de toda maneira o Bolsonaro para ver se consegue. Enfim, o Bolsonaro conseguiu aparelhar o Ministério Público, que absurdo. Não vai aparelhar todo o Ministério Público,
porque tem até um artigo hoje que nós estamos publicando, que fala justamente sobre isso. Ele está tentando fazer o Bolsonaro uma limpeza ideológica, vamos chamar assim, no Ministério Público. Veja bem que ponto foi parar o Ministério Público. E está para nomear alguém que está até fora da lista tríplice, que é Vicente Aras. Então, ele está querendo fazer isto, mas aí tem a Helena Chagas, ela está escrevendo um artigo, está publicado no DCM, o DCM está indicando, né, a leitura, que é do Divergentes, o blog da Helena Chagas, que é o Divergente, Helena Chagas, que conhece muito de Brasília, foi colunista do Jornal o Globo há muito tempo, foi ministra no governo do Lula, período também, acho que da Dilma, e é uma pessoa que conhece muito os bastidores de Brasília, dizendo que a limpeza ideológica de Bolsonaro no MP vai fracassar. Tem que fracassar, esse órgão tem que mostrar que veio. Agora, eles conseguiram derrubar o governo, derrubaram o governo, e agora o governo da Dilma, e agora estão tentando não vão se submeter, talvez não, espero que não, se submeter a esta pressão do Jair Bolsonaro para colocar, enfim, pessoas ligadas a ele nos postos-chave, transformando o Ministério Público Federal numa espécie de ministério do Executivo, do governo, uma extensão. Que triste fim, né? E esses caras diziam que estavam melhorando o Brasil, que absurdo. Aquele período de tanto sabe, aquele período que eles tentavam mostrar algum tipo de força e tentando dizer, olha, porque estamos trabalhando pelo bem do Brasil, olha que ponto chegaram. Agora estão sendo ameaçados, porque o Bolsonaro está movendo os pauzinhos ali para colocar um cupincha e já dizendo que quer que mude todo o segundo escalão, os assessores, porque ele quer uma linha ideológica compatível com a dele. E diz isso abertamente, viu? Absurdo. Olha, atacada por bolsonarista, Mônica Waldvogel tripudiou quando Dilma foi chamada de anta em evento. Coitadinha, tá? E agora, a coitadinha da Dilma disse isso em 2014. E agora está, olha, agora ela está sendo atacada por bolsonaristas. É outra, entendeu? É outra, que agora está vendo qual é a obra da vida dela, que foi empoderar essas pessoas. Ela esteve numa sala São Paulo, nós publicamos esse vídeo, e teve um bolsominion lá que interrompeu um concerto para fazer um escândalo. Pare o concerto, pare a música. Temos aqui uma repórter da Globo que não fala nada sobre o Gilmar e o Dias Toffoli, alguém que está alinhado aos lavajateiros lá, mas é bolsominion, e é uma pessoa que não tem educação, né? E aí foi lá constranger a Mônica Waldvogel, entendeu? Foi ali dizendo que as pessoas lembrando que ela foi perseguida por, veja bem agora, que ela foi perseguida, Mônica Waldvogel foi perseguida por um imbecil bolsonarista na Sala São Paulo. O idiota cobrou-lhe que falasse das mesadas de Toffoli e Gilmar Mendes. Em seguida, gritou o pedido que o concerto parasse. Stop the music, foi o que disse. Aproveitou e reiterou os ataques a jornalistas da Globo. Essa covardia merece todo o repúdio, ponto, claro. Só não vale fingir surpresa. Mônica apoiou o lavajatismo, apoiou o golpe, apoiou Sérgio Moro, bateu em Dilma sem dó no Twitter, montada em milhares de seguidores. Muitos deles militam hoje nas hostes de Carluxo. Em 2016, ela ridicularizou o Glenn Greenwald e a CNN por tratarem o impeachment como a farsa que efetivamente era. Cunhou uma frase inesquecível pela arrogância estúpida. E nós precisamos de gringo, por acaso, para explicar o país em que vivemos? Foi o que disse, na época, a Mônica Waldvogel, e agora está perseguida por bolsonarista. Imagina o constrangimento. Quando Dilma foi chamada de anta num evento com Marina Silva, Mônica fez questão de tripudiar. Coitadinha da Dilma, quanta injustiça, olha só. É incrível alguém pensar em sã consciência que esse ambiente de
ódio cevado por Mônica e que tais resultaria em algo diferente do moro-bolsonarismo. O monstro que ela encontrou na sala São Paulo esteve ao seu lado esse tempo todo. Claro, o Gilmar Mendes também. O Gilmar Mendes foi quem impediu que o Lula assumisse o Ministério da Casa Civil, a chefia da Casa Civil da Dilma, que iria salvar o governo da Dilma, que seria ótimo para o Brasil naquele momento, e iria evitar que o Lula ficasse na mão daquilo que o Gilmar Mendes chama de quadrilha lá de Curitiba. Era uma quadrilha, conversa de quadrilheiros, é o Gilmar Mendes que está falando. Entendeu? E o Gilmar Mendes, naquela ocasião, foi quem anulou a nomeação e a posse do Lula, que naturalmente salvaria o governo da Dilma naquela ocasião. Por quê? Porque havia toda uma união para derrubar a democracia no Brasil. Estavam saqueando o Brasil, era o início do saque, estão saqueando agora, é o início. Mas nesse momento, eles estão brigando, porque alguns perceberam que, olha, aquele movimento só podia dar em Jair Bolsonaro. Aí falou, pô, mas eu acho que eu fui mais importante que o Jair Bolsonaro, não era para isso, eu não queria o Jair Bolsonaro. Cara, começou com mentira, ia resultar numa farsa, que é a farsa do Bolsonaro. E hoje nós estamos vivendo um período de grande, eu diria, um período de grande farsa, entendeu? Essa que é a verdade, é um período de grande farsa, e está lá a Mônica Waldvogel teve, vamos chamar assim, o que mereceu, embora deva ser repudiada a atitude desse bolsonarista, que deve ser eleitor do órgão oficial, com certeza, do órgão oficial da Lava Jato, que é aquele site lá da corretora, da Empíricos, né? Porque é um absurdo, porque a corretora tem interesses investe muito de acordo com a instabilidade política. E eles são vazadores, eles publicam informações sigilosas, inclusive, publicavam, porque são conectados a esses quadrilheiros, nas palavras do Gilmar Mendes, que hoje ocupam funções importantes no Ministério Público em Curitiba. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui na nossa transmissão, tá? Cumprimentando as pessoas. Quero lembrar você que pode fazer participar através do Superchat, fazer uma contribuição para o jornalismo independente e destacar o seu comentário. Então, até por falar nisso, eu quero até verificar aqui, hoje de manhã, teve um chat que não foi falado, tá? Então, eu quero ver se esse chat que não foi falado, a gente fala agora sobre esse chat que é da Eliane. Eu não estou localizando aqui o chat, vamos ver se a gente trata desse chat amanhã de manhã, vamos tratar desse chat que foi falado agora, foi falado de manhã, mas a gente trata isto amanhã, tá bem? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui na nossa transmissão, então vamos para a principal matéria, que é a matéria do Deltan Dallagnol, publicada sobre o Deltan Dallagnol, publicada no El País, o El País que tem um site no Brasil, mas o El País que é a maior publicação da Espanha, com sede em Madrid, a maior publicação, a maior da Espanha, um jornal que é muito lido no mundo todo. Tá? Então, vamos aqui, olha, exato. Bom, enfim, ele conspirou para derrubar o Gilmar Mendes, então eu quero ver aqui a principal notícia que nós temos aqui, entendeu? Aqui, Dallagnol, vamos lá, Vaza Jato, Deltan e demais procuradores planejaram buscar na Suíça provas contra Gilmar Mendes. Essa é a principal notícia que saiu no El País. Procuradores da Operação Lava Jato, em Curitiba, fizeram um esforço de coleta de dados e informações sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, com o objetivo de pedir sua suspeição e até seu impeachment. Liderados por Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa,
procuradores e assistentes se mobilizaram para apurar decisões e acórdãos do magistrado para embasar sua ofensiva, mas foram ainda além. Planejaram acionar investigadores na Suíça para tentar reunir munição contra o ministro, ainda que buscar apurar fatos ligados ao integrante da Corte Superior extrapolasse suas competências constitucionais, de acordo com especialistas ouvidos pela reportagem. A estratégia contra Gilmar Mendes foi discutida ao longo de meses em conversas de membros da Força Tarefa pelo aplicativo Telegram, enviadas ao The Intercept por uma fonte anônima e analisadas em conjunto com El País. Na guerra aberta contra os ministros do Supremo, os procuradores se mostraram particularmente animados em 19 de fevereiro deste ano. Nós estamos falando agora, essa conspiração pode estar em curso. Dizendo aqui, olha, por isso justifica a prisão, viu? Aqui, olha, gente, essa história do Gilmar hoje, justo hoje, que Paulo Preto foi preso. Começa Dallagnol no grupo Filhos do Januário 4. Januário é o Januário Pauludo, que é o mais velho deles, o veterano ali. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu conheço, já entrevistei ele aqui uma vez, é perigosíssimo. Que me lembra muito os procuradores da época de Stalin, o livro que eu li ali, perigosíssimo. Que reúne, eu li esse livro, que seria Os Filhos da Rua Arbá, lembra muito aqueles procuradores. Que, na verdade, pouco importa. Torce para poder publicar, para poder atingir os seus objetivos. Que Paulo Preto foi preso, começa Dallagnol no chat grupo Filhos do Januário 4, que reúne procuradores da Força Tarefa. A conversa se desenrola e se revela a ideia de rastrear um possível elo entre o magistrado, o Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, preso em Curitiba de um desdobramento da Lava Jato e apontado como operador financeiro do PSDB. Uma aposta era que Gilmar Mendes, que havia concedido 2 habeas corpus em favor de Preto, aparecesse como beneficiário de contas e cartões que o operador mantinha na Suíça, um material que já estava sob escrutínio dos investigadores do país europeu. Aí está dizendo aqui o Robertson Pozobon, aquele que discutindo com o Dallagnol como burlar a lei, porque o procurador não pode ser administrador, sócio de empresas, disse, olha, se for investigar a empresa, porque eles estavam discutindo agora, até no início desse ano, a formação da empresa, falou, olha, se for investigar, porque a empresa já deu muito certo, estamos ganhando muita grana, já estariam ganhando muita grana. Aí ele disse assim, que venham, é o Robertson Pozobon. Aí ele disse, ele diz assim, vai que tem um para o Gilmar. Não tinha nada, eles não podem investigar. Sair investigando qualquer um, sem ter um fato determinante. E muito menos um ministro da Corte Superior. Mas aqui ele disse, olha, em referência aos cartões de investigado delegado Tucano, vai que tem um para o Gilmar. Vamos lá, vamos investigar o ministro Supremo. Foi exatamente o que estavam fazendo. Tá? É um escândalo, cara, um escândalo, que coisa absurda. Esses caras perderam a noção, perderam o limite. Não tem, eles são indefensáveis. Tá? Então, vamos lá do Robito. Tá? O Robito, quem chama de Robito Deltan Dallagnol, o Robito, vamos lá para o Robito, na matéria que nós estamos lendo agora, que é aqui, olha, vai ter um para o Gilmar, eles queriam alguma coisa contra o Gilmar, em referência aos cartões investigados ligados aos tucanos. A possibilidade é porque encontraram um ligado um cartão do Aloysio Nunes Ferreira. A possibilidade de apurar dados a respeito de um ministro do Supremo, sem querer, é tratada com ironia, tá? Você estará investigando o ministro do Supremo, Robinho, que é o Robito? Não pode, responde o procurador Ataíde Ribeiro da Costa. Escreve o Pozobon. Eles não estão nem aí para a República Brasileira, eles querem se dar bem. Escreve Pozobon. Não que estejamos procurando, ironiza ele, mas vai que estavam investigando, sim, claro, ironia. Dallagnol, então, reforça na sequência que o pedido à Suíça deveria ter um enfoque mais específico. Acho que vale falar com os suíços sobre a estratégia, eventualmente aditar para pedir esse cartão em específico e outros vinculados à mesma conta, escreve. Isto é, eles iam trocar informação, dizendo, tem, então vamos pedir.
Talvez vejam lá como algo separado da conta e por isso não veio. Querendo alguma coisa. Afinal, diz respeito a outra pessoa. A Força Tarefa de Curitiba tem dito que não reconhece as mensagens, tá? Aquela conversa mole lá de bandido. Não sei se teve essa conversa, aquela conversa. Nas mensagens, tudo começa porque Dallagnol comenta saber de um boato, olha, está investigando um boato, vindo da Força Tarefa de São Paulo. Força Tarefa de São Paulo é a Tameia Danelon, essa procuradora que veste camisa amarela e vai para Paulista, foi para pedir a derrubada da Dilma. De que parte do dinheiro mantido por Paulo Preto receberam dinheiro público? De que parte do dinheiro mantido por Paulo Preto em contas no exterior pertenceria a Mendes? Mas esse boato existe mesmo? Pergunta o procurador Costa. O pessoal da FTSP, leia-se, Tameia Danelon, disse que essa informação chegou a eles. Responde Júlio Noronha, são irresponsáveis, cadê a prova? Em reverência aos colegas paulistas, procurada a assessoria de imprensa da Lava Jato em São Paulo, afirmou que jamais recebeu qualquer informação sobre suposto envolvimento de Gilmar Mendes com as contas do exterior de Paulo Vieira de Souza. Pois é, agora já estão fugindo dessa história. Entendeu? Ou ela estava mentindo. E também que se recebesse uma informação a respeito do ministro do STF, essa informação seria encaminhada à PGR. Agora eles dizem isso, publicamente dizem isso, Procuradoria-Geral da República, e jamais passaria pela primeira instância para depois ir para a PGR. O artigo 102 da Constituição determina que os ministros do Supremo só podem ser investigados com autorização de seus pares, a não ser que apareçam em uma investigação já em curso, a chamada investigação cruzada, caso seja este o caso, a competência é necessariamente da PGR. O que pode acontecer, e até tem uma informação importante, uma declaração importante de um outro procurador, que é um procurador muito corajoso, chamado Celso Três. Eu já o entrevistei, corajoso, um procurador que foi o procurador do Banestado, conhece o Moro, trabalhou já na mesma jurisdição do Moro, foi quem disse que o Moro lá atrás, quando ele em Cascavel, ele respondeu a teve lá uma situação que eles chamam de situação na época muito estranha, foi incômoda, porque ele respondeu a uma denúncia por direcionar casos da Justiça Federal de Cascavel, logo que ele estava no início da carreira, para um advogado da Rosângela Moro, para um escritório de advocacia da Rosângela Moro. Depois ele disse que foi um mal-entendido, aquela conversa mal de sempre, e acabou não sendo punido. Dizem que existe um procedimento, ou pelo menos existiu um procedimento aberto no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu já procurei e não localizei. Estranho, estranhíssimo. Mas o Celso Três falava isso. E o Celso Três, ouvido agora pelo El País, disse que, olha, o procurador, se por acaso ele encontra o chamado encontro fortuito de provas, se sem querer aparecesse, aí teria que ser sem querer mesmo, se sem querer aparecesse numa investigação, lá o Gilmar Mendes, então eles param a investigação, não podem estar procurando fatos. Aquela investigação pega o que diz respeito a quem tem foro especial e comunicam ao Supremo Tribunal Federal. Não fizeram isso porque não encontraram, porque se procuraram, mas não encontraram. Então, o que o Celso Três está até falando nessa reportagem do El País é que deveria ter havido, se houvesse um encontro fortuito de provas, deveria ter sido comunicado ao Supremo, jamais mesmo deveria ser investigado pelos próprios procuradores. E, neste caso, pelo que se vê na conversa, não houve nenhuma prova encontrada. Pelo contrário, eles estavam querendo buscar prova. É por isso que o Gilmar Mendes disse, agora à tarde, que não estranharia, chamou os procuradores de quadrilheiros, e que não estranharia se esses quadrilheiros plantassem uma conta, abrissem uma conta em nome dele na Suíça, só para poder prejudicá-lo, é o que diz o Gilmar Mendes. Temos aqui um superchat do Edilberto Teixeira Pires, diz assim, quem é mais simpático, eu ou o querido? Toninho Malvadeza e o João Bravo. Acho que o Toninho Malvadeza era o ACM, né? Toninho Carlos Magalhães, que era o Toninho Malvadeza, ou o João Bravo, que seria o Johnny Bravo, que seria lá
o apelido que se deu o Jair Bolsonaro, dizendo eu sou o Johnny Bravo, disse isso ontem, né? Que seria o João Bravo. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu não sei se é da Bahia, aqui é outro período, o Edilberto Teixeira Pires é da Bahia, não tenho nem dúvida do carisma do Antônio Carlos Magalhães. É algo que a esquerda sempre combateu, é um político que sempre combateu, mas eu vou dizer uma coisa para você, o Antônio Carlos Magalhães, ele, muito tempo, governador, uma pessoa importante na política nacional como um todo, né? Mas era um outro tempo de política, que era o tipo da direita que era uma direita diferente, não é essa tosca que existe aqui. Tá? Então, o próprio Antônio Carlos Magalhães, eu vi dele, existiam algumas áreas, ele tinha essa expressão, tá? Algumas áreas que ele tinha dificuldade quando eu estava governando, prefeitura, teve lá o governo do Estado, e aí ele pedia indicações de comunistas que pudessem assumir determinada área. Falou, mas por que comunista? Porque são muito disciplinados e porque encaram uma secretaria, um trabalho do governo como uma missão e produzem resultado. Não é esses malandros da direita que querem se dar bem. Isso era uma frase que foi do Antônio Carlos Magalhães, um adversário da esquerda, de um projeto de inclusão social. Ele era populista, e agora você vai dizer, então populista não serve. Eu tenho um outro conceito. O populista é aquele que não é necessariamente negativo. O populista é aquele que atende às demandas mais populares, entendeu? Agora, tem o populista, tem o demagogo, que é uma outra conversa. Então, não defendo aqui o governo do Antônio Carlos Magalhães. Quem derrotou o carlismo lá na Bahia foi o Jacques Wagner, de maneira muito competente. Esse pessoal do PT lá na Bahia é um pessoal muito aguerrido, muito competente, são habilidosos no sentido positivo, de saber ocupar os espaços, são pessoas que fazem uma... É claro que você vai dizer, mas tem problema lá que a polícia militar lá é violenta. É verdade, isso tem que ser combatido, mas não há dúvida de que houve avanços na Bahia e eles conseguiram derrotar lá o carlismo e hoje são a grande força política na Bahia. Eu acho que o Bolsonaro está tentando ir lá mais de uma vez na Bahia, tentando organizar ali algum tipo de movimento para tentar ver se, de alguma maneira, a direita retoma o governo da Bahia. Mas a direita representada pelo o Antônio Carlos Magalhães é muito diferente da direita representada pelo o João Bravo, aí, que seria o Jair Bolsonaro. Então, não tem dúvida. O próprio Antônio Carlos, a origem dele foi uma origem ligada ao Juscelino Kubitschek, entendeu? É uma outra pegada, é um outro tipo de política. A política caiu muito o nível, muito. Você tem hoje em dia uma Zambelli que Deus me livre e guarde. Você tem lá no Congresso, você tem uma Joyce Hasselman, que também é uma tristeza, uma tristeza. É esse pessoal que está lá hoje decidindo o futuro da nação, discutindo projetos importantes na vida das pessoas. Então, são esses. Agora, já tivemos políticos, ainda que fosse de direita, que eram muito mais... faziam política, essa que é a verdade. Estes não. Estes trabalham com a rede social, insuflando uma massa, uma malta que é integrada aí pelo que há de pior no Brasil. O que há de pior? Gente como esse que foi lá para na Sala São Paulo constranger a Mônica Waldvogel. Ainda como eu disse, fez por merecer, mas a gente não pode concordar com essas atitudes que não são nem um pouco civilizadas. Agora, você acha que a Globo vai mudar a orientação dela por conta disso? Nada. Mas nada. A Globo também criou esse povo, mas a Globo está se dando bem. O que a Globo quer é a reforma da Previdência. Esta é a pauta número 1, porque interessa aos banqueiros dos quais a Globo é porta-voz. Bom, vamos lá, olha, vamos lá continuar aqui na nossa
repercussão destes chats que mostram que mostram que o Dallagnol ele é um chefe de quadrilha, como diz o Gilmar Mendes. Diz o Gilmar Mendes, tá? O chefe de quadrilha. E o Gilmar Mendes entende, né, do que está falando como juiz, ele entende. A conversa quadrilheiros, a conversa de quadrilheiros. Tá? Tá dizendo, olha, ele está falando que o Glenn desmente pedido de HC ao STF. Alguém fez no meu nome, olha lá, coisa de bolsonarista. Eu li agora há pouco essa notícia, tá? Então agora é bom ter esse esclarecimento que ele está aqui enviando, que está fazendo o esclarecimento que o Glenn Greenwald está fazendo, dizendo o seguinte: olha, não fiz o pedido de habeas corpus. Alguém fez no meu nome sem minha autorização ou conhecimento. Meus advogados já estão avisando o STF que não queremos ou precisamos. Acredito na Constituição brasileira e na liberdade de imprensa. Essa notícia saiu primeiro, só para você saber, saiu no jornal O Globo. Alguém plantou lá no jornal O Globo, saiu na coluna do Anselmo, e agora está aqui o Greenwald dizendo, olha, isso não tem nada a ver comigo. Tá? Porque isso, na verdade, o HC, qualquer advogado pode pedir. Ou qualquer pessoa pode pedir, na verdade. Pedir em nome de outro. Pode. Então, a legislação admite isso. Mas, neste caso, então, foi feito para constranger o Glenn Greenwald, porque deve ser algum bolsonarista, com certeza porque cria ou alguém que quer aparecer. Também tem disso também. Às vezes ele quer aparecer, então ele quer que seja algo de notícia e fala, entrou com um HC. Isso também acontece. Tá? Então, pode ser um Bolsonaro, pode ser um bolsonarista, ou pode ser alguém querendo aparecer. Mas, de qualquer forma, isso constrange alguém que cria aquela situação. Ele pode ser preso a qualquer momento. Lembra que quando havia aquele movimento para prender o Lula, já havia da condenação do Lula, então havia várias pessoas que entravam com HC em nome do Lula, e a defesa tinha que dizer, não, nós temos advogados, temos a nossa estratégia, e não precisamos de ninguém para fazer esse pedido, esse HC, a própria defesa do Lula faria. E o Glenn está, então, dizendo, olha, não tem nada a ver, eu confio na Constituição brasileira, o que ele está dizendo, e na liberdade de imprensa, que é o princípio constitucional. Então, esclarecido que o Glenn Greenwald não entrou com o pedido de HC do Supremo Tribunal Federal para evitar a deportação ou até a prisão dele. Tá? Tem isso. Vamos lá, olha, para mais notícias. Certo, temos aqui, olha a história do Bolsonaro, até contrariando o Vilas Boas, que conspirou com ele para poder derrubar a Dilma, para poder prender o Lula, condenar o Lula, que foi comandante do Exército, trabalhava com a Dilma e conspirava contra a Dilma, que era a comandante dele, já articulando a candidatura do Jair Bolsonaro. Quem disse isso foi o próprio Bolsonaro, num evento lá em Brasília, logo começou o governo, em que o Vilas Boas até chorou, porque ele disse que o Bolsonaro só tinha sido eleito ocupando aquele cargo por conta da ação do Eduardo Vilas Boas. E aí o Vilas Boas chorou, e dizendo, o que nós conversamos eu jamais tornarei público. É até uma ameaça, dizendo, nós sabemos o que eu e você conversamos, mas eu não vou tornar público, pode deixar que você conta isso comigo. Falou isso publicamente, que é um absurdo. Mas conspiraram mesmo. E agora, o Vilas Boas deu uma entrevista até no SBT, porque para a própria doença dele, uma doença degenerativa, está até com dificuldade de respiração, ele estava recomendando ou defendendo o uso do canabidiol, da maconha, elemento extraído da maconha, para fins medicinais. E aí o Bolsonaro dizendo que não vai, criticou as agências regulatórias como a Anvisa e questionou se não estão procurando criar dificuldade para vender a facilidade. A declaração
foi dada durante a inauguração da nova planta no Laboratório Cristália, que produz insumos para remédios contra o câncer. Parece que tem um laboratório fazendo lobby contrário, tá? Porque parece que o canabidiol... realmente tem vários relatos, inclusive do Eduardo Vilas Boas, de que tem efeito positivo, realmente. Vestindo um jaleco branco, Bolsonaro conheceu a nova planta e se dirigiu a um palco montado para a solenidade. Ao lado do presidente estavam aliados como a deputada federal Carla Zambelli, aquela do nepotismo cruzado, vocês conhecem, sabem quem é, né? Nomeou o irmão no INCRA e o diretor do INCRA nomeou um parente dele no gabinete da Carla Zambelli. Aí a Joyce Hasselmann contou isso para todo mundo e a Zambelli até desmaiou, chorou. Desmaiou no domingo seguinte. Bolsonaro foi ovacionado, chamado de mito, por um público formado por funcionários da empresa e políticos da região. O presidente afirmou que as agências têm um poder enorme para o bem ou para o mal. Quanto tempo leva um registro da Anvisa? Esse tempo todo se justifica? Será que é excesso de zelo ou estão procurando criar dificuldade para vender facilidade? Bolsonaro disse que não foi eleito presidente para legalizar as drogas. Não tem nada a ver isso. Até porque a guerra de drogas já mostrou que não funcionou. Ele não reduziu a criminalidade, pelo contrário. Essa guerra às drogas está fornecendo um exército para o crime organizado, que vão presos, essas pessoas vão presas e acabam se tornando bandidos perigosos. Uma possível reverência à discussão sobre a aprovação da maconha para fins medicinais pela Anvisa. Aqui a notícia é do que esperar. Esse governo é isso, entendeu? O governo ele não traz nenhuma medida que possa ser considerada inovadora, positiva para a sociedade brasileira, fica reforçando preconceitos e não vai levar a lugar nenhum enquanto se tenta aprovar ou se tenta, né, aprovar pautas extremamente regressivas contra os trabalhadores do Brasil. Temos aqui um superchat que é do Edilberto Teixeira Pires, dizendo o seguinte: olha, o Edilberto Teixeira Pires está dizendo que o Gilmar Mendes, de quando em vez, acerta em cheio. De fato, o evangélico pastor Dallagnol é da quadrilha. Falta citar o chefe, né, Gilmar? Tá difícil? O Moro conhece dessa arte. Você não pode falar de Dallagnol sem falar de Moro. Eles os dois atuaram juntos. Os diálogos revelam isso. E por falar em diálogos, veja que está, olha, tem aqui, ó, tem a Sandra Gugel, só para falar, por falar aqui, porque eu me distraí aqui, porque eu vi um comentário aqui da Sandra Gugel. Joaquim, olha, está aparecendo texto denegrindo o Glenn, urgente, direto da página do UOL. Ela está dizendo aqui, deve ter alguma publicação do UOL falando do Glenn. Vamos ver, não tem, se tiver algo mais específico, você diz para a gente, para que a gente possa comentar. Mas não existe Dallagnol sem Moro. E, olha, lembrando do Glenn, é isso que eu queria falar para vocês. O Glenn deu uma declaração, agora, recente, ou hoje, ou ontem, dizendo que os diálogos da Vaza Jato eles estão muito mais próximos do início do que do fim. O que ele quis dizer? Tem muito ainda por vir. Lembra-se que ele disse logo no início que tem áudios, tem vídeos. Já saiu um único áudio do Dallagnol comemorando a decisão do Fux, e provavelmente tendo uma informação antes de ser publicada, isso deveria ser apurado, mas ele está falando lá com os filhos do Januário, que são os colegas dele, comemorando que a decisão do Lewandowski, que autorizava o Lula a dar entrevista, tinha sido cassada. Aquela entrevista era fundamental naquele momento da história do Brasil, poderia mudar a história do Brasil. Faltava lá uma semana para a eleição e o Lula daria entrevista, teria, na verdade, um impacto muito grande, natural que uma entrevista do Lula tenha impacto. Então, o Lewandowski autorizou, o que também é justo, porque a liberdade de expressão do Lula não tinha sido cassada. Isto só vai mudar
Muitos meses depois, até o DCM, nós tivemos autorização da Justiça para poder entrevistar o Lula, mas já não era aquele momento crítico, aquele momento crucial da democracia brasileira. É mais um elemento a demonstrar que as eleições do Brasil de 2018, que elegeram o Bolsonaro, foram eleições viciadas. Viciadas. Eu perguntei isso para o Lula. O Lula até falou, não, o PT aceitou a regra do jogo, então acabou. Entendeu? O PT participou. Não dá, foi o que ele disse. Mas ele sabe, eu até fiz essa colocação na entrevista, falei, a eleição foi viciada, não permitiu que o senhor se candidatasse. Mas o PT acabou aceitando a regra do jogo, até porque o PT não tinha outra alternativa. Porque o PT elegeu a maior bancada. O PT não podia ficar fora. E dentro da visão do Lula, que com sacrifício pessoal leva adiante um projeto que é um projeto de Brasil, um projeto de inclusão social. Então, isso desde que ele era sindicato, procura sempre, presidente do sindicato, sindicalista, procura sempre ocupar os espaços em benefício de um projeto popular, de um projeto realmente popular que represente a inclusão de mais pessoas, a inclusão social, incorporar as pessoas no orçamento público, incorporar as pessoas no mercado. Esse foi o segredo do sucesso do governo do Lula e também do governo da Dilma, que foi incorporar o sonho de todo capitalismo para valer. Capitalista para valer é ter mais mercado. Só que no Brasil, o que mostra é que não tem um capitalismo para valer. Você tem uma elite agrária aliada a uma elite financeira que governa o Brasil. Essa aqui é a verdade, é por isso que agora com o Bolsonaro, o DEM, que foi o antigo PFL, ocupa um espaço muito importante, porque é o partido dos ruralistas. É o partido mais identificado com os ruralistas, porta-voz da elite ruralista no Brasil. Agora, a elite industrial, capitalismo industrial, se fosse mais forte, se não fosse subserviente, subordinado, se a Fiesp não fosse subordinada ao capitalismo financeiro e capitalismo agrário, o Brasil poderia ter êxito num projeto de inclusão, porque é isso que interessa ao capitalismo industrial. Foi assim que os Estados Unidos evoluíram, em qualquer parte do mundo. Tá? Bom, tá aí, o Deltan Dallagnol conspirou, foi procurar prova para derrubar o Gilmar Mendes. Eu escrevi um artigo, recomendo que você leia, como está sendo preparado a sessão, ou não é que está sendo preparada a sessão, mas quais são os processos que poderão resultar no afastamento de Deltan Dallagnol na terça-feira da semana que vem. Eu vou dizer que a semana que vem vai ser uma semana, olha, importantíssimo para a resistência, para os democratas do Brasil. Anota aí na tua agenda. Dia 13 tem a reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, sob hoje, que é televisionado. Vamos até transmitir ao vivo, tá? Pelo YouTube, a reunião do Conselho ela é transmitida ao vivo. Nós vamos publicar lá no dia que começa às 9 horas da manhã, a sessão está prevista para iniciar às 9 horas da manhã, da terça-feira da semana que vem, em que o Deltan Dallagnol poderá ser afastado. No próprio dia 13 é o dia das manifestações convocadas pelos estudantes. Então, olha, é hora de todos aí comparecerem. Olha, pega um tempinho, vai na sua cidade. Aqui em São Paulo eu irei, eu vou cobrir, inclusive vou cobrir, como cobri na última manifestação. Dá um jeitinho, vai lá e na sua cidade, onde houver manifestação, e ajuda os estudantes, vamos estar juntos nesta manifestação. Claro que o grito principal é Lula livre. As pessoas vão dizer, o que isso tem a ver com verba da universidade? Tudo. Porque se o Lula fosse o presidente, não teria havido esse corte vergonhoso do ensino, da educação, sobretudo do ensino superior, que está afetando áreas assim básicas, como, por exemplo, faxina das universidades, vão ter que cortar esses serviços, é terrível. A alimentação de estudantes também corre risco, e tem lá, dia 13, essa manifestação, no mesmo dia da reunião do Conselho Nacional do Ministério Público. No dia 14, se
a Carmen Lúcia não aprontar alguma, não manobrar como ela fez quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, também vai ser julgado o HC sobre a parcialidade do Moro. Olha só, se conceder esse HC, precisa de mais um voto, que é o do Celso de Mello, se o Fachin não rever o voto. Mas isso só aconteceria se o Fachin tomasse vergonha na cara, porque ele foi apresentado lá pelos quadrilheiros como ahá, uhu, o Fachin é nosso. Será que foi chantageado? Como é que eles enquadraram o Fachin? Vamos ver. Então vai ter essa reunião, vai ter a manifestação, a reunião no dia 14, vai ter a manifestação. Na Europa, em Berlim, logo depois, seria na sexta-feira, né? Dia 16, começa então o encontro das brasileiras, porque tem mais brasileira nessa luta, são as guerreiras brasileiras que vão organizar lá o encontro da resistência no exterior, em Berlim, a partir do dia 16, vai ser 16, 17 e 18 estarão reunidas, tem palestra do João Willis, palestra da Márcia Tiburi, outras palestras, e, sobretudo, a possibilidade de haver um encontro, para que essas pessoas, neste encontro, elas unifiquem o discurso, troquem ideias, tracem estratégias de luta, de resistência e, sobretudo, na denúncia do que está acontecendo no Brasil. Então, vai ser uma semana bastante agitada. Imagina se o Lula sai da prisão por uma decisão da segunda turma. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Ele sai da prisão. Que ar, que nós vamos respirar um pouco mais. Vai ter oxigênio no Brasil. Vai ser oxigênio, o que é muito importante. Tá? Vai haver pressão, vai haver pessoas como esses que constrangeram a Waldvogel, Mônica Waldvogel, na Sala São Paulo, vão lá insuflados pelo porta-voz da Lava Jato, que é aquele site da corretora Empíricos, vão criar caso, vão fazer barulho, vão espernear, vão fazer baderna. Mas imagina se o Lula deixa, então, a prisão, o que seria justo, porque se ele não deixar por isso, ele deve deixar em setembro, porque em setembro já pode, com base na redução da pena que houve no STJ, fazer a progressão da pena e ter até prisão domiciliar, sair, enfim, ter um pouco mais de mobilidade o Lula, porque, olha, está fazendo falta. Eu perguntei para ele, quando entrevistei, falei, olha, o senhor não acha que só está fazendo falta? Os líderes dizem isso, está fazendo falta para organizar a sociedade. Perguntei para ele, até digo, o senhor aceitaria deixar a prisão com tornozeleira eletrônica? Essa seria uma restrição, isso é discutido lá no Supremo. Ele diz que não aceita. Não aceita. E você entende por que ele não aceita. Ele falou, eu não sou bandido. Quem usa tornozeleiro, se eu fosse bandido, poderia colocar até uma pescoceira. E bandido pode colocar. Um homem honesto, não. Então, discutam no mérito o meu processo. Tá bem? Vamos lá, temos mais um superchat, que é o do Edilberto Teixeira Pires, Impoluto Joaquim. Muito obrigado. Lembrar de Curitiba, muito incomodado, gostaria de saber do chumbado candidato a presidente. Álvaro Dias é um protegido do Moro, da Lava Jato, de quem? É protegido de todos eles, da Lava Jato. A referência é algo que nós já noticiamos, tá? Atrás, até quem levantou essa lebre foi o Rodrigo Tacadura. Então, o Álvaro Dias, que ataca muito o Lula, foi o candidato da Lava Jato. A Lava Jato queria viabilizar o Álvaro. Não conseguiu, muito inexpressivo, teve menos voto que o Daciolo, o Cabo Daciolo. Mas tentou ali se viabilizar como candidato da Lava Jato. E era o candidato da Lava Jato. E ele foi citado, e o Moro sentou em cima dessa citação. Ele foi citado por um dos denunciados da Lava Jato, que é Adir Assad. E ele disse que repassou recursos para o Álvaro Dias, contribuiu na campanha, só que aquilo o Moro sentou em cima, aquilo deveria ter sido remetido, aquela denúncia, ao Supremo Tribunal Federal, e aí o Álvaro Dias não poderia dar aquele discurso que nunca tinha sido citado, que apoiava a Lava Jato, porque seria investigado. Mas o Moro sentou em cima. Isso é um escândalo. Isso mostra, mais uma vez, que a Lava Jato não foi para combater a corrupção. Ela foi um projeto de poder que ela teve, em algum momento, o Álvaro Dias como o seu candidato. Inclusive, o Álvaro Dias, que era muito ligado ao Joel Malucelli,
que é amigo do Moro. Joel Manutielli foi quem fez a aproximação do Moro com o Fagner, o cantor, o Manutielli, milionário, lá de Curitiba. Joel Manutielli. E que o Joel Manutielli era do mesmo partido do Álvaro Dias, e a Lava Jato apoiava, sim, o Álvaro Dias, só que ele acabou não se viabilizando, e toda essa força da direita, extrema-direita, desses golpistas, ela acabou se canalizando, todas elas, em algum momento, foi para o Jair Bolsonaro. E nem podia ser diferente. Esse processo mentiroso, esse processo golpista, só poderia resultar numa figura como o Jair Bolsonaro. Pessoal, 19h14. Vou encerrando aqui mais uma transmissão. Olha, quero manter o horário das 18 horas. Eu sei que 18 horas tem outras lives, mas quero manter. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Quero manter esse horário das 18 horas. Certo, pessoal? Agradeço muito a audiência de vocês. Nós vamos, se não nos encontrarmos numa padaria aí das esquinas, nos reencontraremos amanhã virtualmente aqui no DCM TV. Lembre-se de que tem logo mais tarde o Kiko Nogueira, o Pedro Zambarda no Essencial da Noite. Teremos também amanhã, né, de manhã, eu volto no DCM Café da Manhã. Depois tem o DCM ao meio-dia, depois tem a Nathalie Macedo, depois tem o Jornal das 6, tem o Essencial e assim vai. Estamos sempre aqui tendo um evento, um jornal, uma live para proporcionar esse encontro entre nós todos. Tá bom? Obrigado pela audiência. Voltamos, então, amanhã, tá bom? Excelente noite de terça-feira para vocês. Fique firme que isso vai virar e parece que as nuvens já estão virando aí, tá bom? Abraço para vocês.